Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa primeira palestra de 2019. Coincidentemente, em dezembro, a última palestra também foi feita por mim. Como estamos iniciando um novo ano, eu trouxe um assunto hoje que é um recomeço. É recomeçar o ano, é recomeçar tudo aquilo que a gente tem, que a gente dá um tempo às vezes, né, para dar férias, dá uma pausa, mas depois retorna. Então, o recomeçar, ele tem um sentido. Qual que é o sentido dele? Vamos voltar lá para nossas aulas de português, quando nós íamos à aula ainda, né? Vem do verbo transitivo começar de novo, refazer, depois de uma interrupção. Começar um trabalho, retornar a fazer qualquer coisa. Então, um exemplo é nós recomeçamos hoje as palestras aqui no Sublime Perigo. Também vem do verbo intransitivo, começar a ser, a produzir-se novamente. É você voltar à ação, a atuar. Né? Mas e a reencarnação? É um recomeço ou não? É um recomeço da nossa vida corpórea. Por quê? Porque nós reencarnamos várias vezes em nossa vida espiritual. E cada vez que a gente volta para a vida terrena, é uma reencarnação. Então não deixa de ser um recomeço. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre a reencarnação, sobre o nosso novo nascimento, numa nova vida, num novo corpo, com muitos desafios, atitudes para serem superadas e assim por diante. Então, Allan Kardec, ele tem um vasto material, ou seja, bastante coisa sobre a reencarnação. E ele detalha muito bem isso lá há mais de 100 anos atrás, quando foram escritas suas obras. Então, Kardec escreve que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Ainda hoje tem algumas, melhor dizendo, religiões que falam da ressurreição, talvez com um sentido um pouquinho diferente. Só os saduceus, cuja crença era que tudo acaba com a morte, não acreditavam na reencarnação. Ou seja, naquela época, naqueles tempos lá de Jesus, os saduceus diziam: morreu, acabou, zerou, foi, não tem mais nada. Mas será que isso, né, tinha sentido? Para eles tinha, mas a gente sabe que não é bem assim. A reencarnação. O ser humano retorna a um novo corpo humano, que eu falei no início. Retoma uma nova existência para aprender o que ainda não foi aprendido. Então, cada vivência nova que nós vamos ter são oportunidades que eu estou tendo para mim aprender um pouco mais, para mim evoluir na hierarquia espiritual, nos conhecimentos. O que já foi aprendido de conhecimentos numa encarnação não se perde. Então, quando a minha reencarnação atual, a vida passada que eu tive, aquilo que eu aprendi, eu não perdi para esta vida. Com certeza eu espero ter melhorado um pouquinho, né, a cada reencarnação, que este é o objetivo de todos nós, a cada vez que reencarna, progredir. Reencarnar é educar-se, é aumentar os conhecimentos do espírito e é a oportunidade de crescer. Reencarnar-se para aprender, para educar-se, para crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, de um novo ambiente onde se possa construir sua própria elevação espiritual. Eu posso ter vivido em vidas passadas num país que não era o Brasil. Eu posso ter vivido, sei lá, na África, eu posso ter vivido na Europa. Então, cada um de nós, na vida passada ou nas vidas passadas, pode ter vivido situações bem diferentes da vida atual. Na vida atual, nós estamos aqui, pelo menos nesse momento, no Brasil, né? Então, eu posso ter vivido em outros países com outras situações e outras culturas. A frase nascer, morrer,
renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, resume o significado da reencarnação para o Espiritismo. Então, Allan Kardec ele reforça muito essa questão. Isso é o que traz, digamos, por que eu tenho que renascer? Por que eu tenho que reencarnar? Promover através do aprendizado o nosso crescimento moral e espiritual. Talvez alguns não consigam visualizar essa figura, mas ali tem uma figura de um homem que vai regredindo na idade, não é regredindo no sentido de evolução. A idade vai chegando, fica velho, desencarna e depois nasce uma criança que vai crescendo novamente, voltando a ser um homem. Então, o nosso processo reencarnatório é isso. Fez tua missão, partiu, mas ainda tem que voltar para a Terra, digamos, né? Que a Terra é de expiação, onde a gente vem aqui para provar, né? E para progredir pelos erros que nós cometemos em vidas passadas ou por dívidas que nós deixamos para trás. E isso eu vou falar mais adiante. A reencarnação é uma lei da natureza. Ela é automática e mandatória. O que é automática? Ela vai acontecer, né? Queira ou não queira, você vai ter a reencarnação. E é mandatória porque é necessária. Por que é necessária? Para que o nosso espírito progrida, para que a gente tenha a evolução espiritual. Ninguém, nenhum ser humano estará isento do processo de educação. A reencarnação é o mecanismo natural no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela. Não há privilégios, nem privilegiados. Ah, mas eu vou reencarnar novamente, mas eu quero ser, sei lá, um rei. Não existe isso. Você vai ser aquilo que foi definido, que lá no Ministério da Reencarnação você assumiu como você seria nesta vida que você está vivendo agora. Então, você não é privilegiado, você tem uma missão a ser cumprida. Alguns trazem um fardo um pouco mais pesado. Vão ter desafios mais difíceis nesta vida. Outros trazem um fardo um pouco mais leve. Mas por quê? Porque tiveram merecimento. Em vidas passadas já conseguiu evoluir muito mais que aquele que traz um fardo mais pesado. Então esta é um dos motivos que muitas vezes tem pessoas que têm sérias doenças que trazem com elas, que vêm de vidas passadas. Estão gravadas lá, eu sempre digo, no pendrive. O computador tem um pendrive que a gente grava lá um monte de informações. As vidas passadas estão gravadas nesse pendrive. Nada escapa às leis de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito, nunca no sentido de puni-lo, mas de educá-lo. Às vezes se fala assim, mas é um castigo que está acontecendo comigo, ou que está acontecendo com aquela pessoa. Não existe uma punição desta forma. Tudo é pelo merecimento. Tudo é pelo merecimento. Talvez não seja pelo merecimento desta vida, mas são de consequências que eu deixei de vidas passadas e que agora estão vindo e eu tenho que passar por isso. São desafios que vieram para mim. O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Então, duas experiências. Existem as experiências na vida corporal, física. Existem também experiências na vida espiritual. Ou seja, aquele espírito que trabalha lá para evoluir também tem seu progresso. Mas como foi dito antes, né, ninguém escapa da reencarnação. Mesmo trabalhando. O que se pode crescer é se evoluir lá no lado espiritual com aquilo que eu fizer lá para minha progressão. Então tem uma balança aqui que ela mostra a justiça divina. Ela não falha. A justiça divina, ela é correta.
comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar, pois quem deve tem que pagar. Tal afirmação deve ser entendida no seu sentido figurado. A expiação ou dívida deve ser entendida com a ausência de conhecimento, isto é, desconhecimento em relação à lei de Deus. Então a expiação, a dívida que a gente traz, você tem que buscar os conhecimentos para superá-los. E essa palavra expiação, para quem vem, de repente, num primeiro momento no centro espírita, ela gera uma certa dúvida. Mas o que é expiação, na verdade? A expiação são situações de vida através das quais nós reparamos erros cometidos no passado. Então a expiação é para a gente reparar o que eu não fiz corretamente. Corrigimos o que fizemos errado, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada, que ela, a expiação, nos traz. Pode ser comparada a uma pena criminal por delinquência. O que se busca é o reajuste do delinquente. Então, aquele delinquente que comete um ato ilícito, ele tem uma punição, que é uma expiação para ele, é pagar, muitas vezes até com cadeia. Então, quando nós vemos para essa vida, a nossa expiação é tentar fazer com que a gente supere aqueles pontos que a gente não fez. Mas é numa forma de pagar, não. É uma forma de cumprir com aquilo que foi determinado e que eu, no momento da minha reencarnação, lá no Ministério da Reencarnação, eu concordei com aquilo. Embora exista o véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento? Eu não sei o que eu acordei lá, porém a vida vai me mostrando e eu só não vejo se eu não quiser. Para quem estuda, para quem está no centro espírita, ou seja lá qual for a crença, mas que estuda sobre isso, que começa a ter um conhecimento aprofundado, vai entender muito bem sobre isso. Da forma que eu assumi os meus compromissos e muitas vezes eu estou deixando de lado. E às vezes eles aparecem na minha frente, mas eu ignoro. Né? Então, essas são formas que a gente deixa de cumprir a nossa expiação. Eu trouxe uma figura aqui que a gente vê muito seguidamente na televisão, aqueles refugiados, principalmente da África, daqueles países lá, indo para a Itália ou indo para aqueles países europeus, através de barcos, sem nenhuma estrutura, amontoado de pessoas. Né? E quantas vezes esses barcos afundam e quantas pessoas desencarnam nesse momento? É uma expiação para eles. Eles estão cumprindo uma situação que lá onde estão morando já não tem mais condições, estão tentando procurar outra, porém, é uma situação muito difícil, né, para eles dessa forma, que é tentar superar isso tudo. E muitas vezes a pessoa nem sabe que numa situação dessas, é uma situação que realmente em vidas passadas, ela cometeu alguns erros e que está cumprindo agora. Então, realmente isso existe. O conjunto de hábitos morais e intelectuais, adquiridos e aprimorados, se agregarão às tendências inatas arquivadas ao longo do caminho evolutivo e jamais se perderão com a desintegração da matéria. Então, todo o aprendizado que a gente teve no nosso corpo físico, nesta vida terrena, o corpo espiritual fica gravado, fica registrado. Então, o progresso que tivermos aqui, com certeza vamos ter um progresso lá na vida espiritual. Agora, se eu vim para esta vida aqui e não progredir em nada, vai ficar estagnado, vai voltar para lá da mesma forma que veio. Ou seja, vai ter que vir de novo, talvez nas mesmas condições ou até às vezes piores, para poder cumprir com aquilo que não fez. Então é importante a gente sempre pensar no nosso eu, como é que eu vou conviver com as pessoas, como é que eu vou fazer minha caridade, como é que eu vou participar, como é que a minha família anda, como é que eu me relaciono com ela. Então, uma série de fatores aí que faz com que a gente comece a evoluir espiritualmente. Da mesma forma, os transtornos psíquicos não resolvidos serão mantidos de uma encarnação para outra. Eu li um livro que fala muito sobre isso, sobre a questão dos manicômios.
hospitais psiquiátricos. E ali tem muitas pessoas que muitas vezes estão lá internadas, que são problemas graves espirituais, que não conseguiram evoluir nessa vida. E acabaram caindo nesses locais. Quando ele desencarnar, provavelmente ele vai continuar com esta expiação pendente, e numa próxima vida ele vai ter que tentar superar isso. Então, é interessante a leitura desses livros, porque eles trazem para a gente uma situação assim, que são nossas personalidades, que a gente não trata, né? E deixa com que as personalidades acabem absorvendo tua vida, né? E você se acomoda e deixa que a vida me leve. Mas às vezes pode levar para lugares como o manicômio, por exemplo, né? Ou também em questão das drogas, em questão dos vícios, etc. Quando nascemos, recebemos um novo equipamento: corpo, cérebro, ego, uma nova personalidade e experiências no meio no qual iremos renascer. E antes eu falei do véu do esquecimento, mas aqui aprofundando um pouco. O véu do esquecimento pode ser considerado uma barreira de nossa memória, que supostamente nos impede de resgatar dados de vidas passadas. Supostamente. As primeiras lembranças de vidas passadas dentro de uma encarnação vêm normalmente antes dos 5 primeiros anos de vida. Mais adiante vou mostrar para vocês como existem já questões técnicas, científicas, comprovando a reencarnação, principalmente com crianças até 5 anos. Que elas falam e vão aos locais e falam nitidamente em situações de vidas passadas. Tem situações até de crimes que já foram resolvidos. Por quê? Porque houve essa informação que veio junto com a pessoa. O esquecer é uma oportunidade de recomeçar, sem medos, culpas, traumas, opressões. Fecha-se a lembrança e abre-se uma janela de esperança no futuro. O espírito está sempre começando, a partir de onde parou. Foi o que eu falei antes. Ele talvez não progrediu, mas ele não vai regredir, porém ele vai ficar estagnado. E aí ele vai ter que voltar para progredir. O espírito está sempre começando a partir de onde parou, já falei. Ele pode não se desenvolver muito mais, mas nunca regride. Ele nunca regride. Ele sempre vai se manter, no mínimo, ali onde ele veio, da forma que ele veio. Ah, mas ele veio para cá e cometeu crimes. Provavelmente na vida passada ele também cometeu crimes, né? Então, quer dizer, as dívidas continuam pendentes, né? As expiações dele continuam pendentes. Por quê? Porque ele não evoluiu. Aqui até coloquei uma fotografia de um anjo, né? Está tentando se equilibrar. Esse anjo pode ser qualquer um de nós, né? Pode o corpo físico, tentando se equilibrar pelos passos da vida, né? Tem o caminho, só que o caminho não é reto, né? E a gente tem que achar o lugar certo de poder andar. E podemos cair se a gente não for com persistência e determinação. Aqui a gente extraiu algumas, também, sobre a doutrina do Kardec, que está no Livro dos Espíritos. Quantas vezes reencarnamos? Essa é uma pergunta, né? Mas sim, mas falou em reencarnação? Quantas vezes eu já vim para cá? Umas 2, 3? Então aqui tem uma resposta. Quantas vezes forem necessárias? Então eu vou reencarnar quantas vezes forem necessárias, até evoluir para um outro patamar da vida espiritual, quem sabe indo para outro planeta ou para outra, nosso lar, né? Existe o Nosso Lar, que é aquele filme. Nosso Lar mostra muito claramente assim, que existem várias casas, várias casas do Pai, né? De Deus. Existem vários locais onde os espíritos evoluídos estão. O Livro dos Espíritos, na pergunta 168, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Aí ele faz uma pergunta, se tem um limite de vezes ou é perpétuo? A resposta que está lá: a cada nova existência.
O espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Então, depois que ele conseguiu superar todos esses desafios, ele está livre da reencarnação, como a gente conhece, como somos nós, os seres humanos. É bastante assim, é muito amplo esta resposta, mas é a realidade que acontece no mundo espiritual. E foi muito bem doutrinado, aliás, catalogado na época por Allan Kardec. Provas da reencarnação, uma abordagem científica. Então, você sabe que os cientistas sempre acreditam, que nem tem uma história que diz assim, só acredito vendo. Então, tem vários cientistas, eu trouxe um só aqui, que já fizeram muitas análises, muitas situações, eles vivenciaram e concluíram que realmente a reencarnação cientificamente, não só para o espiritismo, ela existe. Através de quê? Então, este senhor aqui, Ian Stephenson, ele viveu de 1918 a 2007, ele é um canadense, ele tem um estudo bem amplo sobre isso, e aí ele dedicou 40 anos de estudos científicos com mais de 3.000 casos. Ele estudou mais de 3.000 casos para chegar à conclusão que realmente, cientificamente, a reencarnação existe e é necessária. Através do quê? Lembranças espontâneas na infância, que é a que mais fácil acontece. Crianças até 5 anos, principalmente. Marcas e defeitos de nascença. Até isso eles identificaram. Às vezes a pessoa tem uma mancha e aquela mancha não tem explicação. É uma mancha na pele. Muitas vezes, os casos que ele estudou, são manchas que ele tinha em vidas passadas por algum motivo muito mais sério, que não era só a mancha. Pode ter sido até por um tiro, alguma coisa assim, que traz para essa vivência. Memórias de vidas passadas. São situações muito... Existe a questão da regressão. Nós na apometria também trabalhamos bastante para ver como você foi na vida passada, para você entender aonde estão os pontos que você precisa melhorar. Na apometria é feito isso, é feito um levantamento para sentir. Aonde estão os pontos que eu deixei pendentes que eu preciso evoluir? Falei antes da regressão de vidas passadas. Experiências quase morte. É só vocês entrar no YouTube e colocar lá, experiências quase morte. Vocês vão ver o infinito de depoimentos de pessoas que gravam situações que ficaram em coma por algum tempo e elas trazem os relatos da situação. Aqui na casa a gente já teve isso, exemplos, de situações assim. Então, experiência quase morte é uma questão assim bastante lúcida depois que a pessoa retorna para a vida normal, da onde ele foi, o que ele viu, e relatam assim com muita tranquilidade aquela situação pós, que é uma pós-vida, mas acabou voltando. E o outro ponto, que foi o que Allan Kardec trabalhou, e é o que nós trabalhamos, que é a mediunidade. Mediunidade trabalhada, entendida, estudada, se tem uma evolução muito grande nesses conhecimentos. Você acaba realmente, eu fui lá na vida passada alguém que de repente deixei um monte de dependências, que nesta vida eu estou cumprindo. Processos reencarnatórios. Os processos reencarnatórios não se dão de forma linear, isto é, ao reencarnar para aprender, o espírito poderá não estar sujeito a situações idênticas às que proporcionou aos outros, em face do que aprendeu no período de intermissão, bem como em função da necessidade de educar-se a partir de estratégias amorosas das leis de Deus. Então você tem um processo que você tem que entender, vivenciando, se aperfeiçoando. Nós temos também o livre-arbítrio.
Cada um de nós sabe o que faz da vida, sabe o que quer fazer, como quer fazer, da forma melhor que queira fazer. Porém, o livre-arbítrio, ele também traz algumas situações que às vezes eu posso estar errando. Então, no livro dos Espíritos, o homem tem livre-arbítrio nos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Se nós não tivéssemos nosso livre-arbítrio, de nós poder decidir aquelas coisas e tal, nós seríamos uma máquina, programada por alguém, no caso por Deus, e nós ia fazer exatamente aquela programação. Mas não é assim. Cada um tem sua liberdade e seu livre-arbítrio. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? A resposta: ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Então, quando criança, quem domina é os pais, né? Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade. Ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, a criança ela tem um livre-arbítrio limitado, mas depois de uma certa idade vai aumentando o seu livre-arbítrio. E isso acontece muito quando se torna adulto. Quando se torna adulto, existe até lei para isso, né? Acima de 18 anos já pode fazer isso mais aquilo, acima dos 21 já se emancipa. Então tem uma série de coisas das leis terrenas que tem também algo a ver com o livre-arbítrio. No estágio do instinto, o uso do livre-arbítrio é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos, inércia, irritação, hábitos, etc. À medida que a consciência se desenvolve, crescendo a razão, o homem vai se capacitando a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. E aí muitas vezes se pisa na bola, como diz o ditado, né? Por ter o livre-arbítrio acaba fazendo coisas que não deveria ter feito. Depois vem o arrependimento, né? Aí é outra situação. Bom, gente, a estrada na nossa vida ela é longa, sendo percorrida por nós de forma muito lenta, em sucessivas etapas reencarnatórias, nas quais vamos aos poucos nos aperfeiçoando e aprendendo a fazer escolhas assertivas em favor da nossa evolução. Nesse desenho tem dois caminhos. Um, vocês podem ver que está meio em pedra ali, tá? Não é um asfalto. O outro está bonitinho. Agora, qual que é o melhor? Será que é... Eu vou ter que analisar a minha vida para saber se eu devo ir pelo asfalto ou devo ir pelas pedras. Depende da situação de cada um. Para uns o asfalto já está aberto, é por ali mesmo. Para outros não, tem que ir pelas pedras. Tem que aprender. E às vezes tem aquele ditado lá, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E muitas vezes acontece na nossa vida. Alguém te orienta, teus pais te orientam, mas você segue outro caminho. Um dia quebra a cara. Aí vai aprender pela dor. Isso acontece muito. E para encerrar, eu trouxe mais uma mensagem do Allan Kardec para nós aqui que trabalhamos na Casa Espírita, para nós que frequentamos, para nós que viemos nas palestras, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Em resumo, eu me superar a mim mesmo, tentar me conhecer cada vez mais e cada vez mais progredir na busca do conhecimento, na busca da evolução espiritual, acompanhando, participando e evoluindo dessa forma. Só tem uma saída, é o crescimento espiritual. Assim, eu vou ter outros recomeços cada vez melhores. Eu vou estar progredindo na minha vida espiritual e os próximos recomeços, seja de anos, seja de nova vida, sempre vai ser com mais ânimo, mais alegria,
e mais feliz. Muito obrigado e até a próxima.